Olá para você, Edmar Entrevista chegando nesse período de Copa do Mundo. Muito bom conversar com você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais de O Tempo, pela Rádio Super. É um momento sempre muito bom da gente estar contando essas histórias de Copa do Mundo. Hoje o nosso convidado é muito especial, né? Além de ter acompanhado o técnico Luiz Felipe Scolari em 3 Copas do Mundo, né? Ele assessora vários jogadores, tem uma história como repórter também. Acas Fellinger é o nosso convidado de hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite, Acas. Muito obrigado, Edmar, pelo convite, pelo carinho. Sim, é sempre prazeroso estar conversando contigo, falando de futebol e falando de algo máximo, né, que é a Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo é o objetivo máximo de todos nós que trabalhamos no futebol. Agora, Acas, conta pra gente. O seu início foi como repórter, né? Você foi o primeiro repórter da Sport TV, é isso? Exatamente. Eu era repórter da TV Gazeta aqui em São Paulo e o José Calil, que trabalha em outra emissora, na Transamérica, aliás, ou na época trabalhava na Rádio Globo, ele foi convidado para fazer a reportagem. Ele não pôde Uhum. e indicou o meu nome. E o pessoal já me conhecia por causa da TV Gazeta, que eu era repórter, e aí eu fui fazer a primeira transmissão no estádio em loco do Sport TV, Palmeiras 3, Vasco 0, a narração do Luiz Carlos Júnior, comentários do Raul Plasman, aí de Belo Horizonte, o nosso grande Raul do Cruzeiro, e depois dali eu fui contratado, né? Fui aprovado, dei sequência e fiquei até dezembro de 96. E quando a gente fala de assessoria, né? Eu fui assessora de imprensa do Cruzeiro, daí a minha amizade com o Acas, né? O Luiz Felipe Scolari era o técnico do Cruzeiro e o Acas como assessor de imprensa dele. Como é que se deu essa sua ida para o Palmeiras, a chegada com o Luiz Felipe Scolari, com os próprios jogadores do Palmeiras na época, né? Foi antes ou foi depois? Começou a amizade, você foi para lá ou você foi para o Palmeiras e depois começou a amizade? Eu fui para o Palmeiras primeiro. Eu trabalhei como repórter. Quando eu saí do Sport TV, eu fui para Uhum. Bandeirantes para fazer férias. Ali estava tendo uma troca na Bandeirantes São Paulo. Eu acabei não ficando, mas eu conheci o Paulo Russo. A questão da oportunidade, né? Porque você não sabe quando surge essa oportunidade. Conheci o Paulo Russo, que 2 meses depois foi para a Parmalat. E ele quis, em substituição ao diretor da Parmalat que tinha saído, primeiro o Brunoro, depois o Edivar Simões, e ele quis Uhum. implantar uma assessoria de imprensa no Palmeiras full time, porque tinha uma assessoria corporativa da empresa, mas ele queria um Sei. assessor do futebol, trabalhando no futebol o dia inteiro, voltado exatamente para o futebol do Palmeiras. E aí ele me ligou, ele recebeu a indicação, ele já me conhecia, mas recebeu a indicação de José Maria de Aquino, que eu tinha trabalhado com ele no Sport TV, e da Sônia Peixoto, que tinha trabalhado na Bandeirantes com Sim. ela. Então, referendado pelos dois, aí o Paulo Russo me perguntou, a Cássio, debate pronto, falou assim, se você fosse assessor de imprensa hoje do Palmeiras, o que você faria? E aí eu disse para ele, assim, não tava, eu só imaginava, já sabia como Aham. funcionava, mas não tinha estudado, preparado um plano, absolutamente nada. Eu disse, eu tenho que fechar a porta do vestiário, porque já tinha televisão ao vivo fazendo, e aí você tem aquela imagem que às vezes o jogador está saindo do banho, semi-nu, tem um Uhum. constrangimento, pode vazar alguma coisa na imagem, enfim, não tinha. E estava crescendo muito a quantidade de imprensa, não só de rádio, mas de televisão e por causa dos sites também, dos portais. Criar uma sala de imprensa, uma sala para coletiva, fazer uma zona mista, tirar os conselheiros, ali, os diretores que levavam os seus familiares próximos ali para tirar foto com o jogador, criar uma área separada, para que tivesse o melhor contato da imprensa com os Uhum. jogadores e com o futebol. E aí, no dia seguinte, ele falou: está aprovado, vem aqui e vamos conversar. 2 dias depois, ele contratou o Filipão. E o Filipão estava no Jubiluata, tinha voltado de férias, porque o campeonato japonês para um mês. Então, ele veio para cá, a Parmalat pagou a multa, e aí ele não voltou mais, porque foi liberado pelo Jubiluata com o pagamento da multa e assumiu o Palmeiras. Aí o Paulo Russo me apresentou. Filipão, esse é o Acas, que vai trabalhar com a gente, é jornalista e vai ser assessor de imprensa. E aí o Filipão fez aquele gesto característico de Mara que você conhece. Hum. Uhum. Quem é esse garoto que vai aqui ficar me perturbando? Já não basta os jornalistas que me perguntam, agora vai ter um do meu lado. Aí eu É conversei verdade. com ele, expliquei como é que ia funcionar. Uhum. E aí começou o trabalho, a coisa foi caminhando bem.
E é uma história que eu gosto de contar, porque você conhece, você é amiga do Felipe e você sabe muito bem o que significa essa palavra, lealdade. Depois de 3 meses, eu comecei a apanhar bastante da imprensa, porque quando você muda Imagino. o status quo, você muda o status quo, aí aqueles que tinham benefícios, aqueles que colocavam escuta na saída da entrevista no vestiário, porque quando abria a porta do vestiário, o repórter mais esperto, mais atento, mais astuto, ia rapidamente naquele que tinha feito o gol da vitória e colocava a escuta Uhum. no atleta. Eu acabei com isso, eu dei igualdade de condições para todos. O Filipão me perguntou, vem cá, tchê, por que tu está fazendo isso? Eu falei, ó, é assim que funciona, lá na Europa é assim, nós estamos melhorando, e pode ter certeza que daqui a pouco todos os clubes vão trabalhar dessa forma, já tinha o banner, o backdrop atrás, enfim. Eu expliquei para ele, ele falou assim, eu vou conversar com todo o elenco, todos vão te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou brigar por ti, mas eu quero que você brigue por mim. Eu falei, ok, Yeah. dito e feito. Faz 25 anos que eu estou brigando por ele. É verdade, porque isso aí continuou e tudo mais. Ó, Cássio, entre os vários jogadores, cita alguns pra gente. Claro, tem o Alex, todo mundo sabe, né? O Alex também está muito ligado ao Acácio. Para nós aqui de Minas, tem muito essa relação, né? Acácio, Fellinger, Alex, é a assessoria do Alex também. Também com essa mesmo tipo de situação, né, com o Luiz Felipe Scolari, de uma amizade muito grande, uma lealdade muito grande. O Alex tem muito isso, né, que também eu imagino tenha vindo da história com o Palmeiras, né? Quem mais? Conta pra gente. Desse grupo inicial aí, desse trabalho, como eu virei assessor de imprensa particular, eu fiquei no Palmeiras até o final da Parmalat, quando a Parmalat falou que não ia renovar isso ali em janeiro de 2000, a Parmalat saía do Palmeiras e o Palmeiras poderia me contratar, mas por Uhum. opção do presidente não quis me contratar. E aí o Filipão falou assim, o Filipão foi visionário, ele falou, monta o escritório e você vai ser meu assessor de imprensa. Reuniu os jogadores, falou: o Acaso vai montar um escritório, vai ser assessor de imprensa, e se eu fosse vocês, contratava ele, porque da quantidade de Uhum. imprensa que está aumentando, quanto o Palmeiras é assediado, e o Palmeiras, naquela oportunidade, não contratou assessor de imprensa. O Palmeiras ficou mais de um ano sem ter assessor de imprensa Sei. depois que eu saí. Acho que eu traumatizei algumas pessoas ali pelo jeito, né? E aí vieram 8 jogadores de Mar. Hum. O Arce, que continua comigo até hoje, ele é técnico do Cerro Porteño, hoje tem um jogo Isso. decisivo no Campeonato Paraguaio, ele está liderando e joga contra o Nacional, se ele ganhar, ele abre distância do segundo colocado. Uhum. Roque Júnior, que está em Portugal, trabalhando numa consultoria de SAFs, junto com um escritório internacional europeu, inclusive uma das SAFs que está vindo para o Brasil, está negociando com o clube de Série B. O Alex, Uhum. que hoje é técnico do Sub-20 do São Paulo, tem um jogo decisivo quinta-feira do Sub-20 para o São Paulo, Campeonato Paulista, nas quartas de final. Então, esses 3 ficaram comigo, mais o Filipão. Os outros, a Faustino Asprila, César Sampaio, Rogério, Galeano, Júnior, o lateral, e depois foram aumentando. Eu sempre tive uma preocupação de não ter uma quantidade muito grande, porque senão eu não consigo dar atenção. Hoje, Uhum. eu trabalho com poucos, mas bons. Então, aqui no Brasil, Rafael Veiga, que está no Palmeiras, Hulk, que está aí no Atlético Mineiro, Juliano, que está aqui no Corinthians, aqui que faz a final da Copa do Brasil. Fora do país, o Fabinho do Liverpool, que tem ido para a seleção brasileira, e o Daniel Alves, que está no Pumas, e esse final de semana não foi para Barcelona, ele conseguiu autorização, porque o Campeonato Mexicano terminou a primeira fase. O Campeonato Mexicano é como era o brasileiro antigamente, tem uma fase de classificação, e o Sei. Pumas não se classificou. Então tem um mês agora de mata-mata e o Pumas está fora, depois vem a Copa do Mundo e o Daniel precisa se manter em forma, o objetivo dele é a Copa do Mundo, óbvio. Então ele conseguiu a autorização do Xavi, a diretoria do Barcelona, e ele está treinando no Barcelona. De técnicos e do Filipão, trabalho com o Adilson Batista, Adilson que está no Londrina fazendo um trabalho maravilhoso, com poucas condições, porque o Londrina realmente tem umas Uhum. dificuldades ali estruturais, não tanto estruturais, é mais uma dificuldade de gestão mesmo, mas o Adilson consegue ali, com um elenco limitado, colocar o Londrina nos primeiros lugares,
além de todos esses atletas, o Ituano. Né? O Ituano, desde 2009, quando passou por uma gestão do Juninho Paulista. O Juninho hoje não está mais, está na CBF, mas a gestão do Ituano, uma gestão muito profissional. Então vamos lá. Vamos falar de Luiz Felipe Scolari, né, treinador de seleção brasileira. O Acaso acompanhou o Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo de 2002, obviamente, né, campeão do mundo. Na Copa de 2006, nas semifinais com a seleção portuguesa. Seleção brasileira de 2014, claro, e também. Vamos começar pela melhor de todas, né? Campeão do mundo em 2002. O que envolveu aquela seleção? O que o Felipe fez? Muita gente falava assim, a família Scolari, né? Muito dentro daquilo que a gente conhece do trabalho que o Luiz Felipe faz de proximidade, né? Com a família, com os jogadores, o que ele é mesmo como pessoa, né? Ele é esse cara muito família. Além, obviamente, dos talentos todos que aquela seleção tinha, onde é que foi que o Filipão teve mesmo o comando daquela seleção de 2002? A partir da viagem para a pré-temporada, né? Quando foi para Barcelona, quando foi fazer o início da preparação, porque ele dividiu em 3 etapas essa preparação, porque como é do outro lado do mundo, você tem um fuso horário de 12 horas, então ele fez uma primeira etapa em Barcelona, depois uma segunda etapa na Malásia e a última etapa já na Coreia, em Ulsan, ali no leste da Coreia. Então, a partir do momento que você junta todos e começa a trabalhar, ali foi ganhando corpo. Mas desde o início, ele foi dando demonstrações para os jogadores que ele estava junto, que se vocês estivessem junto comigo, eu ia estar montando essa... Você sabe como ele trabalha? De unidade, de união do grupo, de eu preciso de você, você precisa de mim, eu vou estar ajudando, e de companheirismo, de lealdade. Ele foi criando esse ambiente. Ninguém é mais importante que ninguém, todos precisam, todos têm que, de alguma forma, ajudar o outro, mesmo aquele que está no banco vai ter oportunidade. Tanto é que na Copa do Mundo, dos 23 jogadores convocados, 21 entraram em campo pelo menos algum minuto. 21, só não jogaram Dida e o Rogério Ceni, os 2 goleiros reservas. Mas isso nunca aconteceu em nenhuma seleção do mundo jogar todos. E ele foi dando oportunidade para todos durante o tempo todo e foi montando, aos poucos, a seleção. Então, foi um processo lento de construção, lento em 1 ano. Ele conseguiu montar essa seleção em 1 ano, porque ele assumiu em julho de 2001, em 2012 ele já estava na Coreia. Então, ele teve pouco tempo, 6 jogos das eliminatórias, mais a Copa América lá na Colômbia, para conseguir aglutinar, montar um grupo que pudesse sair do Brasil e buscar um título. E lembra que a imprensa toda, todos nós aqui, ninguém acreditava na possibilidade do título. E quando o Filipão fez a convocação final, ele disse, nosso objetivo é chegar nas semifinais, entre os 4. E aí todo mundo, será que eu vou conseguir? Difícil, chegar entre os 4. Quer dizer, ele tinha colocado como meta chegar até a semifinal, porque não vai falar algo, vamos brigar pelo título, já tinha dúvidas, mas ele sabia do potencial, e tanto é que ele apostou na recuperação do Ronaldo, na própria recuperação do rival do Barcelona, que tinha recomendado a cirurgia, e aí o Felipe, você sabe, Dimara, ele escuta muitas pessoas próximas, então ele escutou o doutor Runco, escutou o Paulo Paixão, ele escutou o Rosan, cada um na sua função de fisioterapeuta, médico, preparador físico. Havia necessidade da cirurgia do Rivaldo? Dá para recuperar o Ronaldo? Qual vai ser a melhor metodologia de recuperação? E lembra que na primeira fase o Ronaldo não jogava os 90 minutos, porque ele voltou a jogar pouquinho antes da Copa do Mundo. Pouquinho antes. Então ele tinha um tempo para cada jogo. E ele foi aumentando essa minutagem, como se fala hoje, a cada jogo, na primeira fase, até poder jogar os 90 minutos. Tanto é que no primeiro jogo, na estreia, ele fez o primeiro gol no empate contra a Turquia, mas o Brasil estava empatando, e o Filipão tirou o Ronaldo. E a imprensa não sabia com relação a esse expediente, porque não ia passar para fora. Como vai tirar o Ronaldo? Estamos empatando com a Turquia na estreia, vai tirar o Ronaldo, o fenômeno.
ele colocou o Luizão. Mas por quê? Porque ele cumpriu fielmente o que tinha sido programado e os jogadores todos sabiam. Porque ele contava e colocava isso para todos eles, né? Então, aos poucos, ele foi construindo isso e os jogadores foram dando esse retorno, né? E o ambiente foi maravilhoso lá na Copa, na Coreia e no Japão. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Você acha que o momento mais difícil dessa convocação foi aquela pressão pelo Romário, que ele acabou não levando, obviamente? Sem dúvida, né? O Brasil todo, inclusive a emissora, a detentora de direitos, queria o Romário, patrocinadores queriam o Romário, a imprensa queria o Romário, muita gente queria o Romário e o Felipe se manteve firme das convicções dele. Nesse ponto, aí é legal a gente falar, né? Fazer a assessoria do Luiz Felipe, aí é uma coisa mais tranquila, né? Porque quando ele determina uma coisa, esquece. Você pode virar de ponta cabeça, tentar mudar, né? Que ele não muda, né, Cássio? Você tenta, vai lá e fala assim, não, olha, Felipe, mas pode ser. Não, já te falei, no meu caso é guria, no seu caso, né? Ô, guria, não. Não é? Ele tem essa coisa, né? Sim, mas ele tem uma palavra muito, você deve ter escutado, convicção e teimosia. Ele É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, convicção e teimosia. Quando dá certo, convicção, ele foi convicto. Quando dá errado, foi teimosia. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, E ele é teimoso. ele acredita na ideia dele e segue em frente e deu certo, né? Com relação ao Romário. Agora, por exemplo, como nós estamos falando de assessoria de imprensa, a primeira coisa, até então, difícil, se você não via numa cobertura internacional, numa Copa do Mundo, alguém que viajasse para dar assessoria de imprensa especificamente a algumas pessoas. Você tinha assessoria da seleção. Isso. O attaché da FIFA que acompanhava a seleção, mas você não tinha alguém especificamente conversando com o atleta, com o técnico, para poder explicar naquele momento, falar, passar ao outro lado, trocar ideia com relação a isso. Então, acabei sendo pioneiro com relação a isso. Eu fui credenciado pela minha empresa, que é de comunicação, e eu conversava com ele sempre, diariamente, com os atletas que pagaram, né? Tinha uma despesa, passagem de avião, hotel, enfim, a manutenção lá, que eu tinha sido contratado para trabalhar para eles, como o Roque Júnior, como o Edmilson, como o Luizão, como o Júnior e o Arce, que jogava no Paraguai. O Paraguai fez uma boa Copa do Mundo, se classificou na primeira fase. Então, esse é um detalhe importante e algumas coisas foram acontecendo. A gente conversava, por exemplo, lá na Copa da Coreia, Japão, algumas emissoras não tinham direito e estavam lá. A ESPN não tinha direito, a Jovem Pan não tinha comprado os direitos. E o Felipe atendeu, e eu aí entrava ao meu papel, a gente conversava com ele, mesmo tendo a CBF uma assessoria de imprensa, que era o Rodrigo Paiva, que tinha acabado de entrar na CBF. O Rodrigo Paiva entrou em março de 2002. Eu conversava com o Felipe e no hotel, o Felipe atendeu exclusivamente a ESPN, que era o André Pirral, atendeu a Jovem Pan, que era o Vanderlei Nogueira, porque quem estava lá, mesmo que não tivesse os direitos, não estava acompanhando e transmitindo no Brasil. Então, a gente conseguiu ter uma convivência extremamente pacífica de toda a imprensa, e a imprensa não tinha um ciúme de um repórter, aquele que tinha direito contra um que não tinha direito. Foi algo espetacular. A Copa de 2002, se você perguntar para qualquer um que esteve lá, assim, o ambiente foi muito positivo. Até porque, como é do outro lado do mundo, não tinha muita gente. Não foram tantas emissoras, jornalistas. Então, todo mundo estava juntos, como se diz, no mesmo barco, e todos remaram ao mesmo lado. Me diz uma coisa, Cássio. A gente, obviamente, daqui do Brasil, a gente acompanhou, né, a festa, o que foi, né, a conquista toda, né?
Mas o que o Luiz Felipe falou para esses jogadores? Acabou o jogo ali e tal, foi todo mundo pro hotel, tinha a volta para o Brasil, tinha uma série de coisas, eles sabiam que eles seriam recebidos da forma como foram no Brasil. O que o Luiz Felipe disse para esses jogadores ao término e à conquista, que não era, como você mesmo colocou, não era favorita, né? Não tinha, apesar dos jogadores que tinha, não era a seleção favorita, foi uma coisa que ele foi conquistando ao longo da Copa do Mundo, né? E chega naquele momento e é o título. O que o Felipe falou? Antes de eu falar exatamente dessa palavra final, na semifinal, quando o Brasil ganhou da Inglaterra, nas quartas de final, quando o Brasil ganhou da Inglaterra, a partir dali, parte da imprensa, ou uma grande parte da imprensa, começou a acreditar no Brasil. Quando ganhou da Inglaterra, nas quartas de final, em Shizuoka. E aí, como o Brasil ia pegar a Turquia na semifinal e já tinha enfrentado a Turquia na primeira fase, já estamos na final. Vamos ver com quem o Brasil vai jogar a final. Talvez a Alemanha, pode ser a Alemanha, tal. Não lembro quem estava na outra chave e tal, mas o comentário é que já estamos na final. Aquela coisa de 880. Não vamos ganhar. Depois que passou da Inglaterra, que tinha uma seleção fortíssima, talvez uma das melhores seleções inglesas aí de todos os tempos, desde 66, o Brasil já estava na final. Eu, escutando isso, eu avisei o Felipe. Quando eu estava no hotel, eu avisei o Felipe. Para a imprensa, nós já estamos na final. O balão está inchando. É melhor esvaziar isso, porque vai criar uma euforia. E se a gente perder para a Turquia não ia ser um adversário fácil. Tinha perdido de virada na primeira fase. A Turquia também, talvez seja a melhor seleção da Turquia de todos os tempos, né? Porque nunca a Turquia chegou tão longe numa Copa do Mundo. Então, naquele grupo da seleção da Turquia, metade era do Galatasaray, que tinha sido campeão da Copa UEFA, e a outra metade era do Fenerbahçe, que depois jogou com o Alex e ganhou vários campeonatos turcos. Então era uma seleção muito forte. Eles vão vir assim, com sangue nos olhos para tentar eliminar o Brasil. Tanto é que foi difícil o jogo. E ali, esse foi um trabalho da assessoria de imprensa. Eu avisei o Felipe que estava sendo dito. O Felipe desceu do hotel, foi até onde o Galvão Bueno estava ao vivo com a TV Globo, fazendo o pós-jogo de Copa do Mundo, aqueles comentários do encerramento depois do jogo, o debate que entrava pela manhã aqui, entrava acho que no Bom Dia Brasil, alguma coisa assim. E o Felipe pediu licença, uma visita aqui, grande vitória, Filipão, vamos pensar. Não, vocês podem comemorar, vamos comemorar, mas calma, não estamos na final, ainda tem uma semifinal, a Turquia, então pé no chão, porque se eu não ganhar da Turquia, se o Brasil não passar pela Turquia, a gente não conseguir a classificação, nós seremos massacrados e eu não posso nem voltar para o Brasil. Então, ninguém ganha na véspera, ganhamos da Inglaterra, hoje vamos comemorar, mas ainda tem. Então o Felipe fez o serviço correto de avisar, de alertar do perigo que era a semifinal, para não ter euforia. Então, esse foi um trabalho. Tá? Agora, vamos para a relação final. Essa pergunta que você fez, Imara, ele mostrou na preleção da final. Ele pediu à TV Globo as imagens do Brasil da comemoração dos Jogos da Madrugada. O jogo da Inglaterra foi de madrugada aqui no Brasil, porque lá no Japão foi às 3h30 da tarde. Então, aqui foi 3h30 da manhã. Então, mostrando o pessoal na rua, nesse horário, vendo o jogo, o pessoal os índios lá na Taba, no interior do Brasil, enfim, em todos os lugares, as pessoas... A importância que tinha para o brasileiro aquele momento, né? Aquele momento, que o Brasil parava de madrugada para ver o jogo do Brasil. E o Felipe mostrou isso para a seleção. Entendeu? Mostrou isso para todos eles. Então, para eles verem o tamanho que era aquilo que eles estavam conseguindo. Porque, como nós estávamos muito longe, a internet não é como hoje. A internet tinha a internet de escada, então. Era a internet de escada. Mesmo que você estivesse no Japão, você não tinha acesso para todos. Então, era um acesso restrito. Então, a gente estava do outro lado do mundo, não sabia exatamente o que estava sendo falado, conversado e comentado aqui no Brasil. Então, o Felipe mostrou isso para todos eles sentirem o tamanho do que estavam conquistando, o peso que era aquela conquista. E aí foi, assim, foi
Não precisava falar mais depois da partida, todos sabiam, né? Quando voltasse para o Brasil, só que mesmo assim a ficha demora para cair, né? Se você fala hoje com os jogadores, eles mesmos falam, demorou Uhum. para cair, começar a entender tudo que tinham conquistado, a importância de se ganhar esse título, né? Quando o Brasil chega, o avião está sobrevoando aqui, agora você tem as imagens, né, dos caças fazendo A a escolta. escolta do avião para Uhum. Brasília, toda a população nas ruas para receber. Quer dizer, só o futebol para unir o Brasil da forma como foi em 2002. É verdade. Agora, você lembra as palavras, as primeiras palavras do Luiz Felipe para você depois da conquista? Não Não lembro. pensei que ia Eu lembro que ele conseguiria. falou alguma coisa do Fabrício e do Leonardo, falou assim, assim, de ligar para o Fabrício e do Leonardo Aham, para dar um beijo, um abraço, que são os dois filhos dele, que isso. ainda o Leonardo grande, mas o Fabrício ainda era bem pequeno. Aham, Enfim, ele sempre, nesse momento, a primeira coisa que ele lembra é da família, né? Ele falou da uhum. família e tal, mas assim, exatamente a palavra de Mara eu não lembro, não lembro. Eu sei que eu lembro alguma coisa dele falar da família, de família. Ele sempre se preocupa com a Ah, ele família. deve ter. Já devia ter ligado para dona Olga, já devia ter feito, né? Sim, com certeza. Bom, aí o Luiz Felipe muda de patamar, né? Aí tem o Chelsea na vida dele, mas aí tem a Na seleção Portugal. portuguesa também. Hã? Portugal primeiro, né? É, Ele vai para Portugal, Portugal enfim, ele. em Isso, fevereiro de 2003. ele muda de patamar, né? Passa a ser um técnico observado mais pela Europa, uma coisa que é bastante difícil para o treinador brasileiro, né? Em todos os sentidos. Aliás, é uma coisa que a gente entende pouco, né? Talvez ali ligada à condição tática mesmo, né? Mas é bom sempre a gente lembrar que o Felipe foi técnico do Chelsea. Mas chega a seleção portuguesa, né? 2006, a Copa do Mundo. Na verdade, o Luiz Felipe já estava fazendo um trabalho bem bacana com a seleção portuguesa, né? Ele conseguiu mudar por completo não só a forma de jogar, mas a própria relação da seleção portuguesa com a população, né? A possibilidade de vitória, a possibilidade de chegar a uma Copa do Mundo para alguma situação maior, né? Esse foi o maior feito do Luiz Felipe? Sim, os portugueses, jornalistas e a população portuguesa diz isso, que ele mudou a forma do português ver o futebol, de se comportar diante do futebol, principalmente durante a Eurocopa, né? Então, ele começou a conquistar o povo português logo no segundo jogo. O segundo jogo foi um amistoso no Estádio das Antas, o antigo Estádio do Porto, Uhum. contra o Brasil. O Brasil que tinha sido campeão do mundo, o Brasil do Parreira. E Portugal ganhou esse jogo do Brasil. Então ali ele começou a conquistar a confiança dos portugueses. Só que tinha um detalhe que você vai aprendendo aos poucos. Existe uma rivalidade Portugal-Espanha que você não acredita, Dimara. É Enorme. maior do que Brasil e Argentina. É mesmo? Porque Portugal e Espanha entraram em guerra, alguns séculos atrás. E eles não esquecem isso. Então, Uhum. quando teve um jogo Portugal-Espanha, aliás, teve um amistoso antes da Eurocopa Portugal-Espanha, e o Brasil não, Portugal perdeu para a Espanha 3-0 no amistoso, um amigável, como eles falam. Mas era a preparação, e o Felipe, a preparação, estou buscando o time, estou Uhum. arrumando o time. Só que para eles, imagina, o Brasil perder um amistoso para a Argentina, pode ser alguma, nem amistoso pode perder. Só que o Brasil nunca fez guerra com a Argentina. Claro. Nunca, jamais. O Brasil lutou junto com a Argentina contra o Paraguai, não o Exato. Brasil contra a Argentina numa guerra. Então, aí a gente começou a perceber essas coisas. Quando chegou na Eurocopa 2004, aí ele já estava preparado. E Portugal eliminou a Espanha na primeira fase da Eurocopa. Aí ele já tinha aprendido a lição. Por isso que é importante você conhecer a cultura do local, a cultura do país. Você vai conhecendo e vai se aprimorando. Ele foi construindo essa relação quando chegou na semifinal, final da Eurocopa 2004, que ele sugeriu, ele viu uma senhora com uma bandeira na janela e ele Hum. foi para a coletiva e ele falou do gesto daquela senhora que ele viu com a bandeira e pediu para que toda a população de Portugal colocasse as bandeiras para a final, a grande final da Eurocopa. Ele queria ver as cores vermelha e verde da bandeira portuguesa, da bandeira lusitana, em
Portugal inteiro. E aí, Portugal estava, a concentração do Sporting, em Alcochete, é do outro lado do Tejo. Então, para você atravessar a ponte, para vir para o lado cá de Portugal, de Lisboa, para depois ir para o Estádio da Luz, onde é os barcos embaixo, o ônibus passando por cima, os barcos acompanhando com bandeira e buzinando, tocando sino, fazendo... imagina só, os barcos acompanhando a trajetória, até onde foi possível, no Rio, Claro. o ônibus. E as ruas todas lotadas, todo mundo com bandeira, tal. Foi uma festa. A partir dali ele uniu. Tanto que, mesmo com a derrota na final da Eurocopa para a Grécia, que foi surpreendente, Portugal foi comemorar na Praça Marquês do Pombal, que é a Praça 7 de Setembro de Belo Horizonte, que é a Praça da Sé aqui em São Paulo, enfim, o Lago do Machado no Rio de Janeiro, enfim, as praças tradicionais ali em Lisboa, a Marquês de Pombal. O povo português foi para a praça comemorar o vice-campeonato, porque eles nunca tinham disputado uma final. Reconheciam o valor daquela equipe e também do seu comandante, Luiz Felipe. Eu voltei com ele para casa dele, e nós ficamos olhando, mas eles estão comemorando. Eu falei, Felipe, eles estão comemorando porque nunca chegaram à final. Verdade. Então, é algo que para nós brasileiros aprendermos. E repetiu, Dilmara, em 2006. Na Copa 2006, aí sim, a seleção chegou forte em 2006, a seleção de Portugal, nas fases eliminatórias, classificou com rodada de antecedência, goleou a seleção da Rússia, ganhou da Rússia lá e cá, enfim, foi muito bem a seleção de Portugal, e já tinha o Cristiano Ronaldo, foi ele que convocou o Cristiano Ronaldo a primeira vez, foi ele que colocou o Cristiano Ronaldo como titular já na fase de mata-mata da Eurocopa de 2004. Só o Cristiano Ronaldo, tá, gente? Tinha um time forte. Chegou à semifinal, perdeu para a França, seria o Brasil, né? A França eliminou o Brasil, sim. Seria Portugal e Brasil na semifinal da Copa da Alemanha. Imagina só. Perdeu por uma arbitragem sul-americana, confusa, uma arbitragem sul-americana, lá em Munique. Aí a disputa do terceiro lugar foi contra a Alemanha em Stuttgart. A Alemanha, sede da Copa. A Alemanha ia disputar disputar o terceiro lugar com Portugal. Depois do jogo, o povo alemão estava nas ruas de Stuttgart comemorando o terceiro lugar. Que coisa. A Alemanha, que é uma das seleções mais fortes do mundo, igual ao Brasil, isso eu vi, que eu voltei do estádio, no Shuttle Bus, parei no centro da cidade, depois estava indo para o hotel de Portugal para jantar com eles. Então, o povo alemão comemorando o terceiro lugar. Eu fiquei impressionado. Caramba, será que o Brasil fará isso se por acaso chegar numa situação dessa? Quando eu chego no hotel de Portugal, eu não consegui entrar, porque toda a torcida portuguesa que estava lá no jogo, em Stuttgart, e tem muito português na Alemanha, e português você tem espalhado pelo mundo todo, todo o povo português que estava ali no jogo, eles foram na porta do hotel comemorar o quarto lugar da Copa do Mundo, porque eles tinham sido quarto em 66 e voltaram a ser quarto lugar do mundo de novo. Eles foram comemorar o quarto lugar. Stuttgart estava uma festa. Esse é o reconhecimento do trabalho, não só o resultado final, só o primeiro lugar importa. O primeiro lugar importa. Claro que valoriza, importa, mas vamos olhar o trabalho todo. Né? Então, isso o Felipe tem uma gratidão muito grande, ele sempre fala isso, porque ficou muito marcado para ele e para o povo português e a seleção de Portugal. E ele tem um carinho muito grande do povo português até hoje. O próprio Cristiano Ronaldo, né? Para mim, o melhor jogador do mundo, ainda vai ser durante muito tempo. Acho ele fantástico porque ele se supera, né? Talvez ele não seja tão talentoso quanto o Messi, mas ele tem uma determinação que para mim é muito maior, né? Ele é aquele que ele fica lá e que ele faz, e que ele tenta, que ele busca, que ele coloca todo mundo com ele, né? Que já falou várias vezes da importância que o Luiz Felipe tem na vida dele, né? E é uma relação muito importante também para o Luiz Felipe, né? Eu imagino que ele deve ter um orgulho danado dessa relação que ele tem com o Cristiano, né? Sim. Agora, recentemente, ele deu uma entrevista para o jornal Record, de Portugal,
E ele falou da alegria que ele vai estar torcendo para Portugal, porque tem 2 representantes dele, 2 jogadores que ele convocou e ainda estão jogando na seleção, da época dele que ainda estão jogando na seleção, o Cristiano e o Pepe, o zagueiro. Verdade. Os 2 são da época dele, do Filipão na seleção. Uhum. E o Felipe mantém contato com vários jogadores da seleção de Portugal. Vários. O Costinha, o Nuno, o próprio Cristiano, que chama ele de pai. Enfim, Chama ele o de pai. diretor da seleção de Portugal, o seu Carlos Godinho. Enfim, na Copa da Rússia, o Felipe recebeu o convite da Federação Portuguesa para ir assistir a estreia de Portugal lá na Rússia, na Copa da Rússia. Deve acontecer de novo agora na Copa do Catar, pode ter certeza. O Felipe é fantástico, enfim. A gente é até suspeito, né, pela relação que a gente tem, pelo carinho, por conhecer ele um pouco mais de perto, mas ele é fantástico. Só que, nessas histórias todas, o acaso talvez tenha acompanhado o Luiz Felipe no momento mais adverso da carreira dele, né? Como técnico de seleção brasileira, com uma Copa do Mundo no Brasil, a de 2014, né? E da forma como tudo que aconteceu, né? Contusões, impossibilidade de convocação de muitos jogadores, chegar muito em cima da hora e tudo aquilo que envolveu a preparação. Claro, né? A Copa das Confederações trouxe uma situação que todo mundo pensa assim, nossa, vai ser fácil, né? Brasil, não foi nada disso, né? E aquele horror que foi o jogo com a Alemanha, aqui em Belo Horizonte e tudo mais, né? Como é que o Felipe encarou tudo isso, Acácio? Eu imagino que seja uma coisa que é inimaginável, né? Para a gente deixar bem ali contundente mesmo. Mas claro, um treinador maduro, dentro das suas histórias e tudo mais, mas um homem de tantas conquistas, né? E aí chega esse momento que é muito doloroso em termos de carreira, né? Como é que ele se comportou ali? Bom, com muita dignidade, né? Porque menos de um mês depois da derrota para a Alemanha, não o fato de perder para a Alemanha, mas o placar, né? A forma, Foi o né? placar, a forma como aconteceu. Ele estava trabalhando no Grêmio. O Dr. Fábio Koff, que ele considera um pai, já falecido, o presidente do Grêmio, ligou, convidou, ele não quis, ligou, convidou, aí o Dr. Fábio Koff percebeu que ele precisava, veio a São Paulo para convidá-lo pessoalmente e foram almoçar e falou assim, o Grêmio precisa de ti e você precisa do Grêmio. E aí eu fui com o Felipe para o Grêmio e ele foi recebido por 10 mil pessoas no aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre. Fomos direto lá para a Arena do Grêmio. Eles lotaram aquela parte de trás, acho que é o setor norte, se não me engano, da Arena do Grêmio, cantando Filipão voltou, Filipão voltou. Aquilo deu para ele um combustível assim, para poder seguir em frente, porque quando você perde, parece que o mundo acabou. E como virou adjetivo o 7-1, virou um adjetivo negativo, mas virou um adjetivo. Então, o Felipe costuma falar nas palestras, e a gente fala isso e repete, e eu faço questão de contar isso para todos. Todos nós temos um 7-1 na vida. Só tem cada um avaliar qual é o seu 7-1. Pode ser um desemprego, pode ser a morte de uma pessoa muito próxima, querida, pode ser uma desilusão, de repente, amorosa, pode ser uma falência do seu escritório, enfim, cada um tem o tamanho do seu 7-1. E o que você faz? Você abandona? Você fica em casa, desiste, para, encerra? Não. Entendeu? Então, ele enfrentou com muita dignidade e quando acabou o jogo, estive no Mineirão semana passada, toda vez que eu vou ao Mineirão, eu não tenho como andar pelos corredores e não lembrar. Quando acabou o jogo, que eu desci e fui em direção ao vestiário, eu estava credenciado, mas a credencial do jornalista te permite um determinado acesso. Como quem estava lá já me conhecia, eu parecia daquele filme lá do Agente 86, que as portas vão se abrindo, né? Entendi. Conforme ia chegando, a porta abria, eu passava, assim, as pessoas me viam, o segurança, quem estava ali na porta e tal, e eu cheguei até a porta do vestiário da seleção brasileira. Daí já chamaram, o Felipe veio para falar comigo. Tipo,
enfim, para ouvir alguma coisa. O que falar? Falei, Felipe, lá como aqui, ninguém está entendendo o que aconteceu, porque é inexplicável. Eu só quero lembrar uma coisa: o campeonato não acabou. Isso é Copa do Mundo. Tem uma disputa do terceiro lugar. Nós temos que respeitar a Copa do Mundo, nós temos que respeitar o futebol, temos que respeitar a competição e o adversário que vai vir no sábado, que pode ser a Argentina. Porque se a Argentina perde da Holanda, seria a Argentina. Isso. E aí é Brasil e Argentina. Então, como você vai fazer, Felipe? Mas vai ter que recuperar a tropa, vai ter que recuperar todo mundo e lembrar todos, inclusive os jornalistas, que acham que acabou a Copa do Mundo. Não, isso é Copa do Mundo. Só pensa em primeiro lugar, mas temos que respeitar a competição. Por isso é Copa do Mundo. Então, foi o que eu disse a ele. E mais ou menos foi o que ele comentou ali. Agora, a explicação, cada um tem a sua. A minha explicação, você não me perguntou, Dilmara, mas eu vou falar. O núcleo duro, comissão técnica, não estava tão fechada como esteve em outras ocasiões. Primeiro ponto. Segundo, o que o Brasil teve em 2002 na Coreia-Japão, que era o distanciamento de tudo que estava acontecendo aqui no Brasil, ou de pessimismo ou de euforia, o distanciamento faz bem. Quando a gente está aqui, e eu estava na Granja Comari, ali no Teresópolis, você não tem como se distanciar. Então, televisão que não tem direito, propaganda que você... o cotidiano. Setores, citando o Mundial, conquista, para conquistar uma Copa do Mundo. Tinha propaganda de um banco, de uma mãe... desculpa, eu estou tentando fazer... uma propaganda de uma mãe que estava esperando o seu bebê, e ela conversando com o bebê falando assim, que queria nascer antes da final da Copa do Mundo para ver o Brasil ser campeão do mundo. Lembra dessa propaganda? De um banco. Que é isso, sabe? Então, essa euforia, essa pressão, essa situação acaba mudando o comportamento da pessoa. Você perde um pouco o foco. Ponto. O outro ponto que eu falei da comissão técnica no núcleo duro não estava tão fechado, talvez até influenciado pelo ambiente. E tem um terceiro ponto, que a emissora que detém os direitos, a imprensa toda não, mas a emissora que detém os direitos, ela acabou atrapalhando em alguns momentos. E eu vou falar claramente essa situação, porque foram 4 reuniões no Rio de Janeiro, na TV Globo. 4 reuniões. Eu participei da 4ª reunião, da última reunião. Então foi combinado, ele queria privacidade. Não tinha condições de ter privacidade nos treinamentos na Granja Comari. Você conhece a Granja Comari, lá não tem como ter privacidade. Tanto que o Filipão tinha solicitado, tinha pedido para que fosse a fase de preparação da seleção em Cotia, no CT de São Paulo. Em Cotia, no CT de São Paulo, privacidade total. Não teria problema nenhum. Nenhum problema. Mas na Granja Comari é impossível. Mas como tinha feito uma reforma, gastaram-se milhões, aí a CBF não autorizou, não permitiu. Então, ok, vai ser lá na Granja Comari. Essa reunião era para que tivesse privacidade, um pouco mais de privacidade no contato da imprensa. A TV Globo exigiu, ou pediu, solicitou 3 exclusivas e depois não incomodaria mais. Não incomodaria mais. Então, era uma exclusiva na Regina Casé, que eles escolheram para tentar alavancar a audiência, que não tinha absolutamente nada a ver. Tanto é que aí eu neguei entrevista para o Jô Soares, para o Faustão. O Jô Soares seria muito melhor, um bate-papo, uma conversa, mas enfim, foi a Globo que optou. No novo cenário do Fantástico, cada uma no mês. E em maio, na convocação final no balcão do Jornal Nacional. Lá, no Jornal Nacional com o William Bonner. O Felipe cumpriu os 3. Na terça-feira, a apresentação da seleção na Granja Comari, quando eles desceram, a Fátima Bernardes estava no gramado ao vivo para dar as boas-vindas à seleção. Estava no local onde não podia. Se ela estava lá porque alguém autorizou, se ela estava lá porque alguém permitiu. Primeiro ponto errado. Então já não cumprido. Aí o Felipe foi solista, porque a Fátima Bernardes, a musa da Copa de 2002, atendeu, todos falaram, tal. Mas
já começou não cumprindo com o que foi estabelecido. Naquela semana, no sábado, o Luciano Huck foi com um grupo de crianças com deficiências, com problemas, uma delas cadeirante, e as crianças gritando Neymar, 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 interromperam o treino, o meio do treino, você deve lembrar isso, a imprensa toda do Brasil criticou, e com razão, porque atrapalhou o treino, e o Felipe não tinha o que fazer, parou o treino, e o Neymar foi lá atender as crianças, porque as crianças não têm culpa, primeiro que as crianças com deficiência. Sabe, não tem essa noção. Quem tinha que ter noção era o Luciano Huck. Quem tinha que ter noção é quem autorizou, quem permitiu, a comunicação da CBF que autorizou e permitiu. Então foi se criando um ambiente de euforia. Patrocinadores, o Felipe limitou. Quantos fizeram camarote lá para assistir o treino dos patrocinadores? Aí queriam colocar centenas, aí o Felipe limitou. Não, colocou um limite lá, uns 50, um número tal, procurando cortar tal. Mas mesmo assim, você não fica checando lá. Sempre tinha. Então, o ambiente, vai se criando um ambiente terrível. Terrível. Entendeu? Então, isso prejudica. Então, todo o cenário acabou fazendo com que perdesse o foco no momento que pegamos a seleção mais forte, mais preparada, uma seleção que estava se preparando desde a Copa de 2006, quando eles perderam. Então, eles sabiam como era perder. Então, eles vieram diferente. Tanto é que conquistaram o povo brasileiro, lá no sul da Bahia. Enfim, eles souberam fazer e mereceram ganhar a Copa. E eu imagino que pode ter sido, né, para um treinador de seleção brasileira, né, no momento de Copa do Mundo, ter que se preocupar com tanta coisa, como essa que você contou agora, né, ou seja, completamente fora do foco dele, né? Ou seja, ele estava preocupado com isso, por causa do jogador, com aquilo outro, do patrocinador, a CBF, não sei o quê. E aí culmina nisso. Ninguém está dizendo aqui que a Alemanha não mereceu, ninguém está dizendo aqui que eles não tinham futebol para isso, tinham, tanto é que fizeram. O que a gente está dizendo é a seleção enfrentou uma série de problemas na sua preparação, né? Problemas de bastidores, problemas com jogadores mesmo, questão de contusões, enfim, uma série de coisas que culminaram com o que a gente acabou vendo no Mineirão. Agora, Cássio, para a gente ir partindo para o final já, quando você conversa com o Felipe hoje, para mim, quando eu olho a imagem do Luiz Felipe Scolari, né, o treinador vencedor em clube, o treinador vencedor em seleções, para mim, essa é a imagem mais forte, né, deste homem que faz isso, deste homem que teve a importância que teve para o futebol brasileiro, né, que mudou uma história de uma seleção, como mudou da seleção portuguesa, até hoje é muito claro isso, né, esse trabalho que o Felipe fez com eles, é essa imagem que fica. É isso que passa ele também? Ele tem essa consciência de que ele foi muito maior do que... e que ele é muito maior, né, do que aquele 7-1? Sim. Tanto é que os últimos trabalhos dele têm mostrado isso, e agora esse trabalho recente no Atlético Paranaense derrubou totalmente a parte da imprensa brasileira, a parte do brasileiro que fica lembrando da situação da Copa de 2014. Fora, no exterior, quando a gente recebe muitos convites, pedidos, entrevistas, ninguém fica batendo na tecla de 2014. Porque, afinal de contas, o Filipão é o 6º maior vencedor do mundo. 6º. É o primeiro na América. Ele tem 27 títulos. O primeiro é Alex Ferguson, com 39 títulos. O Felipe ganhou 27. O Ferguson trabalhou até os 71 anos e é adorado em toda a Grã-Bretanha, na Inglaterra, mas em toda a Grã-Bretanha, e é um deus lá no Manchester. Trabalhou num clube só, né? Praticamente num clube só a vida toda, no Manchester. O Felipe, depois da Copa de 2014, foi para a China, que foi o 7º país que ele trabalhou na vida dele, 7º país, ganhou título lá, foi tricampeão chinês, ganhou a Champions League da Ásia, levou o Guangzhou ao Mundial de Clubes, passou da primeira fase, chegou à semifinal do Mundial de Clubes. Quando volta para o Brasil, pega o Palmeiras em 7º, e consegue levar o time ao título invicto em 2018. Ele foi campeão invicto, na Palmeiras tinha perdido o técnico anterior.
Ele colocou o Palmeiras na semifinal da Libertadores contra o Boca, colocou na semifinal da Copa do Brasil contra o Internacional de Porto Alegre. Enfim, ele colocou o Palmeiras de novo, ou manteve o Palmeiras, porque o Palmeiras já vinha numa sequência positiva, mas manteve o Palmeiras na sequência positiva e conquistando mais um título brasileiro. E agora no Atlético Paranaense, ele chega à sua quarta final de Libertadores com o Atlético Paranaense, que não é o top 10 do Brasil. Não é. Verdade. É o top 15 do Brasil. O top 15 do Brasil. Está lá entre os 15 maiores, mas não é o top 10. Ele coloca o Atlético Paranaense, que tem estrutura, tem dinheiro, é um clube organizado, numa final de Libertadores. Então, pode ter certeza, hoje ele tem um reconhecimento também da parte da imprensa brasileira e a gente percebe isso, né, no dia a dia, no convívio, com o tratamento das pessoas e merecido, né? Dimara, você conhece ele. Se tem alguém que representa o amor ao futebol, aquilo que o futebol representa, a dedicação, o que o futebol faz, o futebol provoca essa união de toda a população, como foi em 2002, essa paixão que o torcedor tem pelo seu clube, não importa se clube grande ou pequeno, mas ele viaja, vai atrás, torcer e tal. O Felipe representa tudo isso. Ele é o futebol. Se alguém for falar assim, quem é o senhor futebol? Aqui no Brasil é o Filipão. O senhor futebol é o Filipão. Na Inglaterra é o Alex Ferguson. Na Europa, na Itália, na Espanha, você vai buscar outro, mais veterano, enfim, que tem essa mesma magnitude. E no momento em que ele fala, né, de encerrar a carreira e tudo, a gente imagina quanta saudade a gente vai sentir, né, de tudo isso e de tudo que ele também trouxe com a carreira dele. Porque eu sempre brinco o seguinte, Acácio, eu gosto de treinador igual ele, sabe? Chega, vai pro coletivo e checa, e não sei o quê. Eu brinco assim, treinador meleca eu nunca gostei na minha carreira. Que é aquele todo bonzinho, né? Você chega, a pessoa fala, ok e tal. Eu falei, não gosto, talvez pela minha história mesmo, de ter trabalhado só com esses treinadores, né? Ele, Luxemburgo, Leão, Levi, Adilson, lá vai tomando, né? Então você aprende como jornalista que é isso, né? Ali a discussão. Porque se não tiver a discussão, você não aqui, é a minha opinião contra a sua e tá ok, não é isso. Né? É o realmente levar aquilo que é a informação verdadeira, e são todos pessoas muito transparentes, né? Ali na lida mesmo, ninguém mente. E sai dali, gente, ó, bateu nas costas, é amigo, ok, vamos lá, e aí, como é que tá a família, não sei o quê. Eu acho que isso que é bacana dessa relação. Uma pena que outros jornalistas, né, que estão vindo aí no caminho, talvez não tenham a chance que nós tivemos de conviver com tanta gente bacana e com tanta gente que tem história, trabalhou de verdade, são vencedores, como é o caso do Luiz Felipe. Para encerrar, Cássio, queria dizer o seguinte, às vezes tem gente que fala assim, gente, lidar com a Cássio não é uma coisa fácil. O Acácio Fellinger, né? Óbvio, né? A pessoa é assessora de Deus e o mundo e só top, né? Aí eles falam assim, não é muito fácil, porque às vezes o Acácio não facilita e tal. Eu falei, então eu quero contar uma coisa para vocês. Eu tive a chance de trabalhar com a Acácio várias vezes, né? Em dupla, por causa do Luiz Felipe Scolari ou por causa do Alex mesmo, né? Na assessoria do Cruzeiro. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu tive a chance de trabalhar. A gente sempre se deu super bem, no respeito enorme que a gente tem, né, de carreira mesmo, né, a gente sempre adequou as agendas, né, quando era o Luiz Felipe ou quando era o Alex, a gente nunca teve nenhum atrito por causa disso, muito antes, pelo contrário. O Acácio continua sendo um amigo querido que me ajuda em tudo o que eu preciso, né, e ele sabe que tem daqui o retorno também. Não pensem que existe desrespeito. Às vezes eu preciso falar alguma coisa do Alex, eu passo por ele primeiro. Preciso falar alguma coisa do Felipe, eu passo por ele primeiro, né? O Felipe, aliás, está me devendo. Então a gente faz essas coisas, mas é por respeito absoluto. E olha, gente, a quantidade de gente da imprensa que me fala assim, olha, o Acácio me ajudou demais. O Acácio me ajudou na Copa do Mundo, o Acácio me ajudou né, com os jogadores, hoje com o Hulk aí em voga, como o Hulk está, né, aqui no Brasil, com tudo que acontece. Ou seja, é um facilitador. Eu sempre digo, assessor de imprensa não é marqueteiro, ele não faz marketing, né? Assessor de imprensa é aquele que ele facilita o trabalho do jornalista,
né, em relação ao seu assessorado, ao seu clube. Ele não é marqueteiro, ele não faz marketing do cara. Ele só pode falar aquilo que é verdade. E o Acácio tem essa competência e faz esse trabalho também. Adorei te receber e realmente contando a história do Felipe, eu quis contar um pouco da sua história mesmo nesse futebol brasileiro. Dimara, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade, pelas palavras, assim. Eu fico até sem jeito, mas sou muito correto, muito justo no que eu faço. E tem hora que você tem que dizer não tem como. Você recebe inúmeros pedidos. E hoje você tem com a internet, você tem rádio web, TV web, podcast, enfim. Todo mundo se acha que é jornalista, que vai conseguir. Calma, não tem como atender, não tem agenda para tudo isso. Então, eu tenho que ter um critério. Eu vou atender a imprensa especializada, a imprensa local, a imprensa que acompanha, depois a imprensa nacional, a imprensa internacional, mas vamos, sabe, tem que ter um critério. É óbvio que não vai conseguir atender a todos. E quando você fala não, fica marcado. Quando você tá bom, obrigado, ótimo. Mas quando você fala não, aí a pessoa não me ajudou e tal. Mas a gente já está acostumado com essa situação, não tem problema. Obrigado, Dimara, obrigado pela conversa, pelo bate-papo. E fiz questão de colocar aqui, ó. Você está vendo aqui, do lado de cá. Ao contrário. Aqui. Essa é a camisa da Copa de 2002. Verdade. E como tem um presentinho aqui, que não é que um presentinho para vocês todos que vão ver aqui, que o Filipão recebeu e fez questão de me entregar. Aqui é um pedacinho, dá para ler? Um pedacinho da grama de Yokohama. Olha, que lindo! Que fofo! Vendendo umas caixinhas, dá para ler, né? Aham. Você começa para cá. Não, para cá. Ao contrário. Aí. Olha, 30 de junho de 2000. Depois da Copa, eles venderam o gramado e eles mandaram para o Felipe. E está aqui o gramado, né? É o da final. Muito bacana lá. Onde o Brasil ganhou a Copa. Tem o selo de autenticidade e tal. E aí eles fizeram questão de mandar para a CBF, que entregou para o Filipão. E aí o Felipe falou assim, o que eu vou fazer com esse gravado daqui? Que isso aqui cara dele. Felipe, vai ficar aqui no museu. Nem tem lugar na casa de Dona Olga para isso. Ela não ia gostar, né? Ela não ia gostar de jeito nenhum. Isso para nós é histórico, imagina. Acácio, adorei. Obrigada, viu, querido? Valeu demais, viu? Um beijo, obrigado. Um beijo, valeu. Mesmo. E olha, despedindo de vocês viram, né? Só papo bacana, então, né, acompanhar aqui com a gente. Até a próxima. Tchau. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.